O vereador Roberto Monteiro tem razão quando diz que a Câmara de Vereadores não está debatendo a questão do pré-sal. E eu diria, vereador, que você tem toda a razão. Esse debate é importantíssimo para todos nós. E eu diria, inclusive, que ele não vai influenciar, a gente não vai perder receita indiretamente. A cidade do Rio vai perder receita diretamente, porque parte dessas camadas do pré-sal, elas estão na Bacia de Santos. E a cidade do Rio receberá royalties, deverá receber royalties. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque o governador do estado anda vendendo uma imagem de que ele conseguiu, na verdade, impedir a partilha dos royalties. E a gente sabe que não é verdade. O presidente Lula fez o que qualquer presidente inteligente faria. Tirou a responsabilidade das mãos dele e jogou a responsabilidade para o Congresso. Essa luta agora vai se travar no Congresso, onde os deputados e senadores de cada estado estarão defendendo os interesses dos seus estados. Então, eu acho muito importante a gente travar esse debate, porque não só a cidade do Rio vai sofrer com essa partilha, como também o nosso estado. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais vai perder receita com isso. E para vocês verem, a questão do royalties, do petróleo, é tão importante para o Rio de Janeiro, que quando o Garotinho foi governador, eu me recordo que quando ele assumiu o governo do estado, as manchetes de todos os jornais era que o governo do estado estava completamente falido. E naquela época, o governo federal estava fazendo uma renegociação da dívida dos estados com a União. São Paulo, então, vendeu uma companhia e cada estado foi vendendo o que tinha para pagar a dívida que tinha com a União. E o estado do Rio de Janeiro já não tinha mais o que vender para pagar a dívida, porque essa política extremamente, excessivamente privatista no nosso estado já tinha vendido o Banerj, já tinha vendido um monte de coisa que o Rio de Janeiro tinha. E eu me recordo que o governador Garotinho, ele chamou a sua equipe econômica e falou, olha, precisamos resolver isso. Até porque se a gente ficar inadimplente com a União, nós não vamos poder fazer nenhum tipo de convênio, então temos que resolver a dívida do Estado. E eles pegaram, então, a receita do Estado e viram royalties do petróleo. O royalties, na verdade, é uma indenização que o nosso Estado recebe. E foram ao ministro da Fazenda, à época, para renegociar a dívida do Estado. E essa dívida ela foi renegociada através dos nossos royalties. Calculou-se o preço do valor do barril naquela época, que estava em torno de $17, e se pagaria com royalties futuros a dívida do Estado do Rio. Com uma questão, se o barril, que naquela época custava $17, tivesse uma diminuição de preço, o Estado teria que pagar a diferença para a União. Mas se o barril tivesse um aumento de preço, como teve um aumento estrondoso, nós tivemos o barril chegando a custar $60, $70, então o nosso Estado receberia da União essa diferença. Isso aconteceu. E durante todo esse tempo, não só foi tido pelo ministro da Fazenda como a melhor renegociação da dívida dentre todos os estados brasileiros, como foi feito um acordo em que o Rio de Janeiro ainda ganhou e lucrou muito com isso. Então, eu diria até que hoje tem-se uma discussão de fazer essa partilha apenas sobre os royalties do pré-sal. E eu desconfio que talvez não se possa fazer o royalty, a divisão dos royalties do restante do petróleo, que não é da camada do pré-sal, justamente porque foi feita essa renegociação. Isso atrapalharia, de certa forma, o Estado do Rio. Então, eu acho que nós precisamos debater profundamente essa questão. Não é verdade que não vai mais haver partilha de royalties. A grande verdade é que essa discussão foi adiada e nós, vereadores do Rio de Janeiro, nós temos que nos unir e fazer um debate em torno disso. Porque o presidente Lula encaminhou essa mensagem em regime de urgência, terá que ser analisada, votada e decidida pelo Congresso em 90 dias. Então, nós temos também pouco tempo. Até para que, se a gente precisar se unir, se a gente precisar ir a Brasília, precisar conversar com os deputados, com os senadores, para defender a cidade do Rio e o Estado do Rio de Janeiro, então nós faremos isso. Então, eu concordo, estou de acordo com o vereador Roberto Monteiro, de que essa é uma discussão importantíssima e que essa casa não pode deixar de travar esse debate.